Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu sou Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior, e hoje nós temos a honra de receber a doutora Larissa Cristina Margarido, que vai conversar um pouquinho conosco sobre algumas questões controvertidas a respeito do racismo e da injúria racial. A doutora Larissa Margarido é pesquisadora da coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Acadêmico e Pesquisa e do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Doutoranda no Programa de Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito de São Paulo, na linha de Instituições Democráticas do Estado de Direito, com apoio da Bolsa Mário Henrique Simonsen, de Ensino e Pesquisa. Mestra pelo Programa de Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito São Paulo, na linha de Instituições Democráticas do Estado de Direito, com apoio da Bolsa Mário Henrique Simonsen, de Ensino e Pesquisa, e da Bolsa Taxa Prosuc CAPES. Graduada em Direito na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, orientadora do Programa de Extensão em Violência de Gênero da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Núcleo Gênero e Direito da FGV Direito São Paulo, do Núcleo de Antropologia do Direito, NADIR, do DA, da USP, e do Grupo de Estudos em Formação Docente e Metodologia do Ensino do Direito da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto. Realiza pesquisa nas áreas de direitos humanos, gênero, raça, decolonialidade, infância e adolescência e políticas públicas. E, além disso, é autora do livro Entre Discursos e Silêncios, a aprovação da PEC das Domésticas na Câmara dos Deputados, pelo selo Margem da Palavra, da editora Urutau, ainda no prelo, com lançamento previsto para maio de 2022. Uau! Que currículo, pelo amor de Deus. Doutora Larissa, primeiramente eu gostaria de agradecê-la por ter aceitado tão prontamente o nosso convite para participar desse bate-papo. E eu inicio a nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta. Quais são as principais diferenças entre os tipos penais dos crimes de racismo e de injúria racial? Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente porque eu estou aqui representando o Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV, então é um privilégio poder contribuir com as nossas pesquisas iniciais de um assunto que é tão caro para a nossa atuação. Então, essa primeira pergunta é uma pergunta muito comum e é uma pergunta que gera uma série de questões, principalmente das pessoas que não são da área do direito, né? Quais seriam as principais diferenças? Eu acho que antes da gente responder, é muito importante a gente lembrar, né, que a luta do movimento negro pela criminalização da discriminação racial é muito antiga no Brasil, mas ela teve pouquíssimas conquistas legislativas. Então, a primeira dessas conquistas foi só em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que reconheceu que a discriminação por raça ou cor deveria ser considerada como contravenção penal, só que nas décadas seguintes o movimento negro denunciou como essa lei não estava dando conta nem de prevenir a ocorrência dos casos de discriminação e nem punir os contraventores. E aí, por uma atuação muito incisiva durante a Assembleia Constituinte, na década de 80, o movimento negro conseguiu inserir um inciso na Constituição Federal, que classifica o racismo não só como um crime, mas um crime imprescritível e um crime inafiançável. E essa conquista, ela foi regulamentada no ano seguinte, em 1989, pela Lei CAO. Então, quando a gente fala do crime de racismo, é esse definido pela Lei CAO.
em 1989. A mobilização do movimento continuou, porque mesmo com essa lei específica, eles perceberam que não estava havendo uma diminuição dos casos de discriminação racial e, principalmente, o judiciário era muito reticente em aplicar essa lei. E aí, 14 anos depois, em 2003, a injúria racial foi incluída no Código Penal como uma forma qualificada de injúria. Então, a injúria racial não é regulamentada pela Lei K.O., mas consta do Código Penal. Então, indo especificamente para a diferença entre os tipos penais. O crime de racismo, que é o artigo 20 da Lei K.O., ele considera a prática, a indução ou a incitação da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. De forma geral, como o judiciário entende esse crime? Seria um crime contra a coletividade. Então, as pessoas, especificamente da população negra, sofreriam racismo quando elas têm a sua característica racial ofendida. Esse crime, ele tem como pena a reclusão de 1 a 3 anos e multa. A natureza da ação é ação penal pública, cujo titular é o Ministério Público. Ele não tem um prazo para iniciar a ação, é imprescritível, como eu falei antes, e é inafiançável. A injúria racial, que é definida pelo parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, ela considera que ocorre quando alguém é injuriado, ou seja, tem a sua dignidade ou seu decoro ofendido, pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa, seja ela idosa ou portadora de deficiência. Então, os tribunais entendem que os casos de injúria racial acontecem quando essa ofensa é a uma pessoa específica e não a coletividade. Então, seria uma ofensa a uma pessoa negra em específico, por conta da sua questão de raça e cor, mais uma ofensa individualizada. A pena dela é exatamente igual à pena de racismo, é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ela também se trata de uma ação penal pública, só que no caso ela é condicionada à representação do ofendido. O titular da ação também é o Ministério Público. Ela prescreve em 8 anos e ela é afiançável. Então, se a gente for ver a característica, uma série de características dos dois tipos penais são muito parecidos, mas as principais diferenças são: o crime de racismo seria contra a coletividade e a injúria racial contra um indivíduo específico, sendo que o crime de racismo é imprescritível e inafiançável, e o de injúria racial prescreve em 8 anos e é afiançável. Essas seriam as principais diferenças entre os dois tipos. Perfeito, professora Larissa. Foi um panorama bem legal e sucinto, né, que a senhora trouxe aqui para a gente. O segundo questionamento que eu queria te fazer é o seguinte: no final de outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime de injúria racial é imprescritível. Quais são os efeitos dessa decisão para o combate dos crimes de racismo e de injúria racial? Essa foi uma decisão considerada pelo núcleo, né, em que eu estou, uma decisão muito importante. A gente até chegou a escrever sobre ela na coluna de debates da Folha de São Paulo. Para a gente, assim como para vários membros do movimento negro e para vários outros acadêmicos que estudam o tema, essa decisão foi muito importante para exatamente questionar a própria diferença entre os tipos que eu acabei de apresentar. Porque o movimento negro, as vítimas de racismo e discriminação racial, falam muito abertamente como não tem como se falar de uma ofensa individualizada quando essa ofensa se baseia numa discriminação a uma coletividade. Então, ainda que a ofensa específica seja no individual, então, por exemplo, numa situação em que uma vítima é chamada de macaco ou de sujo, ela se diferenciaria, teoricamente, de uma ofensa em que a pessoa fala todos os negros deveriam voltar a ser escravizados. Então, você falaria, é uma ofensa individual ou uma ofensa coletiva. Mas a ofensa individual, ela se baseia em preconceitos que são referentes à coletividade. Então, ela reforça um preconceito à coletividade como um todo.
O que o movimento negro fala e os pesquisadores mostram é que, como eu falei antes, o judiciário tem uma reticência muito grande em reconhecer a ocorrência do crime de racismo. Então, a injúria racial acabou servindo para ser utilizada como uma diminuição do caráter lesivo. É dificilmente reconhecido que houve racismo, normalmente tem uma desclassificação para, não, foi injúria racial, e muitos casos de injúria racial acabam sendo considerados como injúria simples, porque o judiciário tem uma reticência muito grande em reconhecer que o racismo é algo característico da sociedade brasileira, é um crime que acontece a nível nacional, e há sempre uma tentativa de falar, não, são pessoas específicas em situações em que elas estavam muito nervosas, muito específicas, não é algo que acontece a nível nacional, porque nós somos uma democracia racial. Existe uma tentativa muito grande do judiciário em reforçar essa imagem. Então, com essa decisão do STF, ela pôs essa distinção em xeque, que é uma distinção que as pessoas que trabalham com isso percebem. É muito difícil, de fato, você estabelecer uma linha. Então, seria mais importante para você proteger a população negra, para você reconhecer o estado de cidadão deles e não desconsiderar todas as conquistas que eles já tiveram, aumentar o caráter lesivo da injúria racial e reconhecer que ela também seria imprescritível, que ela também deveria ser inafiançável, assim como o caso de racismo, já que ela se baseia exatamente na mesma prática. Então, nós acreditamos, é claro que o direito penal tem limites muito significativos no combate de qualquer tipo de ação, e principalmente da discriminação racial, assim como outros tipos de discriminação, mas a gente acredita que tem um poder, que teve um efeito simbólico muito importante para questionar algo que estava sendo utilizado de forma naturalizada no judiciário, ainda que muito criticada pelo movimento negro e pelas vítimas de discriminação racial. Perfeito. Dentro da minha humilde opinião, eu acho que o STF andou bem, né, em relação a isso. Mas vamos lá, vamos dar sequência, é só a minha opinião. Uma terceira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. A senhora poderia apontar algumas das dificuldades enfrentadas durante a investigação dos crimes de racismo e de injúria racial? Sim. No ano passado, no Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV, a gente realizou uma pesquisa chamada Segurança da População Negra Brasileira, e numa das frentes da pesquisa a gente fez uma parceria super interessante com a DECRAD, que é a delegacia responsável por fazer, é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então, em São Paulo, ela é a delegacia responsável por cuidar de casos de discriminação racial. A DECRAD não está presente em todos os estados do país, então, nos estados em que ela não está presente, as pessoas têm que se dirigir à delegacia normal, né, a uma delegacia sem uma especificidade. Mas, como em São Paulo a gente conseguiu fazer um levantamento muito interessante com a base de dados deles e com os funcionários, sobre qual são o perfil das ações, qual é o perfil das vítimas e dos agressores, e aí a gente conseguiu perceber que os principais desafios, que já são desafios apontados pelo movimento negro há um bom tempo. A principal questão apontada é a dificuldade de conseguir provas para comprovar o que aconteceu. Por quê? A grande maioria dos casos, eles acontecem entre pessoas que já se conhecem em relações cotidianas. Eles acontecem majoritariamente na residência das vítimas ou em locais como, por exemplo, comércio, centros de saúde, em processos seletivos para a pessoa conseguir um trabalho, em transportes públicos, em entidades assistenciais, em shopping centers. Então, na grande maioria dos casos, a gente tem um quadro probatório muito limitado, porque as pessoas, a maioria das vezes, a pessoa tem só a prova testemunhal, e aí a ação acaba virando uma disputa narrativa sobre o que de fato aconteceu. E muitas vezes a gente não tem nem testemunhas, porque vamos supor que foi num transporte público, a vítima não necessariamente conhece nenhuma outra pessoa que estava naquele ônibus ou no metrô, etc., que poderia testemunhar. Então, a principal dificuldade, e é uma dificuldade que acaba acompanhando
o processo desde a denúncia até a instauração do inquérito, o envio desse inquérito ao MP para depois ele dar entrada na ação, é a questão probatória. Também tem uma questão que é muito específica dos crimes de discriminação, que é, muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de você traduzir o que aconteceu em termos jurídicos. Então, o que se acaba dizendo é uma sensação da vítima. Por exemplo, a vítima foi perseguida, de certa forma, pelo segurança do shopping dentro do estabelecimento. Ela claramente sabia que estava sendo acompanhada pelo segurança, mas se ele não parar ela oficialmente, não acusar ela de nada, fica muito difícil para ela descrever isso em termos jurídicos, de que não, foi um crime de racismo ou então de injúria racial, porque ela estava sendo perseguida. Em processos seletivos para o trabalho também isso é muito comum. Em nenhum momento o membro do RH ou qualquer outra pessoa da empresa que esteja fazendo a seleção vai falar que não contratou a pessoa por uma questão de raça. Mas ocorrem muitos casos em que, por exemplo, a pessoa vai lá para a entrevista e é informada de que a vaga foi preenchida, e aí uma colega dessa pessoa que é branca vai lá e o processo seletivo está acontecendo normalmente. São feitas uma série de referências à aparência da candidata ou do candidato, então você vai conseguir se apresentar de uma certa forma, ou você pode mudar o seu cabelo, e é muito difícil para isso ser traduzido em termos jurídicos para o inquérito e para a ação. Então, você tem uma dificuldade muito grande em produzir provas que sejam aceitas, você tem uma dificuldade muito grande em traduzir aquela experiência em termos jurídicos, e o que acaba acontecendo é que a DECRAD, ela só manda para o Ministério Público ações em que ela já considera minimamente embasadas, então que tenham um conteúdo probatório minimamente suficiente, e ainda assim o Ministério Público muitas vezes não entende que ele é suficiente e arquiva o inquérito. E quando muitas vezes chega, nos casos em que acaba chegando para o judiciário, o próprio juiz pode fazer isso. Então, como eu falei, ele pode reconhecer, não foi racismo, foi injúria racial, ou não foi injúria racial, foi injúria simples, ou muitas vezes até extinguir a ação. Então, é um desafio não só da discriminação racial, mas de crimes discriminatórios de uma forma geral, de você fazer essa tradução e de você conseguir comprovar, porque tem uma tentativa muito grande do judiciário, como eu já falei antes, em questionar isso, em falar que não, você pensou que foi isso, mas não foi a intenção da pessoa, é uma acusação muito grave, eu não posso levar à frente se a gente não tiver provas muito robustas, e o que acaba acontecendo é que as vítimas se sentem extremamente desamparadas, porque elas acabam sendo vítimas de vários casos de discriminação racial, elas reconhecem como casos de discriminação racial e elas não conseguem ter nenhum tipo de reação a isso, porque o sistema judiciário não consegue traduzir e não consegue amparar elas nesse momento. Uma das questões que os funcionários da DECRAD falaram muito, que eles acabam, além de ter o processo de tentar construir os casos com as vítimas, porque as vítimas têm um papel muito importante na construção do inquérito, de elas trazerem outras testemunhas, de elas conseguirem traduzir isso. Os funcionários da DECRAD falam muito em acolhimento, que muitas vezes, por mais que eles se esforcem, a denúncia não é levada adiante, mas eles têm um papel muito importante de acolhimento dessas pessoas, de reconhecer que, de fato, o que elas passaram é algo importante, de que o sentimento de injustiça delas, de que o sofrimento delas não é irrelevante, ele não é inexistente, ainda que o sistema de justiça não saiba lidar com ele, ou não queira lidar com ele. Então, essas são as principais dificuldades que a gente tem. Eu imagino que em delegacias não especializadas isso seja ainda mais agravado, porque os profissionais não vão ter o treinamento e nem a disposição de fato, fazer esse processo de acolhimento, de tentar construir provas junto com as vítimas. Mas em São Paulo, que a gente tem já uma delegacia especializada desde 2006, os próprios funcionários reconhecem essas limitações. Maravilha! Esse daí é um exemplo típico, né? Tirando esse papel maravilhoso que a DECRAD vem desempenhando,
É um exemplo típico de vitimização secundária, né, que infelizmente rola no Brasil todo, todos os dias. Um cenário muito triste. Bom, doutora Larissa, nós poderíamos ficar aqui por horas a fio conversando a respeito desse tema extremamente relevante. Mas, infelizmente, por uma questão de limitação temporal do nosso podcast, eu gostaria de fazer uma última pergunta. De forma geral, como os tribunais vêm decidindo os casos relacionados aos crimes de racismo e injúria racial? Temos muitas pesquisas feitas sobre isso, muitas pesquisas ainda precisam ser feitas sobre isso, né? Então, eu vou fazer a resposta com base na pesquisa que a gente fez no Núcleo de Justiça Racial. A gente fez um levantamento de 7 estados brasileiros dos casos de discriminação racial e de racismo, e a gente focou principalmente nos casos em que você tem a primeira decisão, né, e você tem um recurso em relação a essa decisão. Então, a gente analisou 118 casos. O que a gente percebeu é algo muito parecido com o que a DECRAD já informava, então, a localidade dos crimes, em que os crimes ocorrem, a relação entre as pessoas, entre a vítima e o acusado, são relações interpessoais, muitas vezes as pessoas já se conhecem anteriormente, muitas vezes são conhecidos ou familiares, até amigos das vítimas, tanto que muitos dos casos acontecem dentro da casa, da residência da vítima. O que a gente percebe na tradução, né, das denúncias feitas, então, do registro da RECRAD, para o tribunal, é que tem uma diminuição muito, muito, muito grande dos crimes que são investigados, que aconteceram nas residências, e tem uma concentração em crimes que aconteceram em vias públicas, em centros comerciais, por conta da questão probatória. Mas o que a gente percebe é que, ainda assim, o judiciário tem uma reticência muito grande em reconhecer a ocorrência de crimes de racismo. Então, praticamente todos os casos dos 118 que a gente analisou, que foram instauradas pelo Ministério Público, as ações eram de racismo, houve uma desclassificação para injúria racial. Uma parte significativa dos casos de injúria racial foram considerados pelo juiz casos de injúria simples, e houveram algumas extinções, porque o juiz não entendeu que tinha qualquer crime. Nós tivemos até um número considerável, nós temos na primeira instância até um número considerável de ações de injúria racial reconhecidas, ainda que as penas sejam muito brandas. Só que a gente reparou que nos casos de recurso, o que acontece é, na segunda instância, muitas vezes o que foi considerado injúria racial na primeira instância não é visto como injúria racial, é visto como injúria simples, e ainda que se reconheça que houve injúria racial, as penas são diminuídas. Então, a gente tem um processo da primeira instância de já desconsiderar uma série dos inquéritos, porque não reconhece a ocorrência de discriminação racial. Nos que ela não desconsidera, ela dá uma pena. Na segunda instância, essa pena é abrandada ainda mais. Então, isso reforça o que eu já tinha falado antes, que é o que várias outras pesquisas anteriores já mostravam, que é o judiciário tentando negar a existência da discriminação racial e tentando dificultar ao máximo possível que os processos, que as ações sobre esse tema sejam levadas a fim com uma punição minimamente significativa dos agressores. O que a gente percebeu muito nesses casos é que não dá para se falar de uma discriminação racial sem considerar também uma discriminação de gênero. As ofensas às mulheres sempre têm um cunho sexual muito forte, ela sempre vem acompanhada de outros elementos, além da discriminação racial. A discriminação racial está muito relacionada à discriminação de matriz religiosa, então muitas vezes as ofensas têm relação a um suposto pertencimento da vítima a religiões de matriz africana. Então, na verdade, tem uma intersecção entre uma série de discriminações, além da questão racial, mas principalmente as vítimas reconhecem que a questão racial é o grande indutor
Então, a ofensa começa pela questão racial e acaba incluindo outros preconceitos do ofensor, né? E então a gente fez o levantamento de uma série de frases que são muito comuns, tem uma animalização muito forte da população negra nesses casos. O que a gente viu no judiciário é que, principalmente nesses casos de ofensas muito específicas, de ofensas de animalização e de cunho sexual, havia uma tentativa de justificativa de que a pessoa ela estava muito nervosa, ela não de fato teve a intenção de ofender, sendo que claramente há uma repetição das ofensas, claramente há um tipo específico, e como eu falei antes, ainda que elas sejam muitas vezes individuais, tem um reforço muito significativo da discriminação à categoria como um todo. Tem referências históricas, como o lugar de negros é no Pelourinho, ou vocês nunca deveriam deixar de ser escravizados. Então, é uma ofensa, demonstra claramente como o racismo é muito forte na sociedade brasileira. Eu acho que essa semana a gente teve 2 casos que foram difundidos na mídia, como, por exemplo, uma prestadora de serviço, se eu não me engano, do SAMU, que a vítima não quis ser atendida por ela porque ela era negra, e ela falou que isso é uma ocorrência muito comum. A gente teve até nos Estados Unidos um caso que também foi muito difundido no Brasil, o diretor do filme, esqueci o nome do filme, do Wakanda Forever, Black Panther, Pantera Negra. O diretor do filme do Pantera Negra foi acusado num dos bancos em que ele estava sacando dinheiro como um ladrão, e os seguranças atacaram ele. E uma coisa que é muito interessante é como os casos que acontecem no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ganham muito mais espaço na mídia do que os casos que acontecem todos os dias no Brasil todo, que não são considerados como tão interessantes, digamos assim, quanto os casos de fora. Mas a gente percebe que tem essa tentativa de judiciário, de certa forma a gente pode falar que também teria uma tentativa da mídia, né, de minimizar a ocorrência desses crimes, o que gera uma sensação de impotência muito grande, mas o movimento negro está lidando com isso há décadas, né, e eles continuam extremamente ativos para demonstrar isso, lembrando que o direito penal não é a única e nem a principal via de combate à discriminação racial, mas ela tem um valor simbólico muito grande do reconhecimento da cidadania e dos direitos dessa população. Então, a gente não pode abrir mão dela com facilidade, né? Eu acho que seria isso. Tem várias outras pesquisas, se as pessoas estiverem interessadas, elas podem encontrar no próprio site do Núcleo, nós temos vários parceiros que realizam levantamento sobre esses casos. A gente fez também um levantamento sobre casos de indenização civil, que ainda vai sair, e tem resultados muito interessantes, porque no âmbito civil, o reconhecimento dos casos de discriminação racial é mais aceito, digamos assim, do que no âmbito penal, mas também, muitas vezes, você vê no âmbito civil processos de injúria e calúnia pelos acusados de discriminação racial. Então, as vítimas não conseguem uma condenação no âmbito penal e ainda são processadas no âmbito civil por terem apresentado a denúncia. Então, temos muito ainda que fazer, muitas pesquisas a serem feitas ainda, mas é um cenário bem complicado. Doutora Larissa, nossa, que delícia que foi gravar esse podcast. Que coisa boa que foi te ouvir. E foram esclarecimentos, assim, significativos, né? Eu queria, em nome da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por ter esclarecido algumas questões controvertidas a respeito do racismo e da injúria racial. Muito obrigado de coração. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, espero que tenha sido de ajuda para o público que está se interessando sobre o tema, e eu, assim como todo mundo do Núcleo, estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Bom, e antes da gente encerrar, eu registro aqui
aquele recadinho básico que eu sempre costumo deixar para os nossos ouvintes. Fiquem atentos à página da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás para acompanhar os próximos episódios do ExumpCast. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.